Fala aí, galera, seja bem-vindo ao canal Pro Matemática. Eu sou o professor Thiago. Na aula de hoje nós vamos continuar aqui a aula de fatoração de polinômios. Bom, eu já tenho uma aula gravada aqui sobre fatoração de polinômios usando o primeiro caso de fatoração, tá bom? Bom, antes de começar a aula, se você não conhece o meu canal, não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu estou postando aulas teóricas, resolução de exercícios, provas de concurso públicos, desafios. Então, se você gosta de matemática, ou mesmo não gosta, mas está afim de aprender, vem cá, vem aprender comigo aqui. Ó. Bom, gente, aqui é a segunda aula sobre fatoração de polinômios. A primeira eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui com o segundo caso, que é o caso de agrupamento. Para que você possa aprender o agrupamento, é interessante que você conheça o fator comum, que é o primeiro caso. Senão vai ficar difícil para você, tá bom? Se você não sabe, assiste lá, depois volta para cá. Beleza, gente? Bom, o que é, primeiramente, fatoração? Fatorar é transformar numa multiplicação. Então, eu tenho aqui um polinômio, uma expressão algébrica, e eu vou tentar transformar essa expressão algébrica numa multiplicação. Por quê, professor? Porque em diversas situações, transformar numa multiplicação vai te ajudar a resolver uma outra situação. Ok? Mas vamos lá. Bom, o segundo caso é o agrupamento. Vai acontecer o seguinte, ó. Vamos observar que eu tenho 1, 2, 3, 4 termos algébricos. Eu tenho um polinômio com 4 termos aqui. Você consegue achar um fator que seja comum a todo mundo? Professor, o A está aqui e aqui, mas não está nesse e nesse. Então o A não é comum. O X está aqui e aqui, mas não está nem nesse e nem nesse. Então o X também não é comum. O Y está aqui e está aqui, mas não está nesse e nem nesse. Então o Y também não é um fator comum. Ok? Então eu não consigo achar um fator que seja comum a todos os três, ou todos os 4 elementos. Então se eu tivesse, eu teria o primeiro caso, que é o fator comum. Como eu não tenho, eu vou usar o agrupamento. O agrupamento é o seguinte, eu vou separar aqui em 2 grupos. Professor, dá para separar em 3? Dá, mas no grande maioria das vezes a gente separa em 2 grupos. Que tenham fatores comuns. Por exemplo, o A está aqui e está aqui. Eu posso usar esse cara aqui, esses 2 carinhas aqui, como o primeiro grupo que tem o A como fator comum. E aí eu posso separar esses 2 elementos aqui, ó, com um segundo grupo, com o B com o elemento em comum, com o fator comum. Beleza? O professor podia pegar esse aqui com esse achando o X comum? Posso. E esse com o Y comum? Também pode. Tá beleza? Mas aqui eu acho que fica mais tranquilo da gente fazer. Então vamos lá. O primeiro aqui é AX mais AY. De vermelho aqui, vamos fatorar. Fator comum é o A. Então separei o fator comum, que é o A. Agora o que a gente faz? Né? Por isso que é interessante que você saiba o primeiro caso, né? Ó, AX dividido por A, ó, AX dividido por A, dá somente X. Mas por que o senhor fez isso aí, professor? Porque a regra é essa, ó. Eu separo o fator comum, separei o fator comum colocando em evidência o A, e agora eu pego cada um desses elementos e divido pelo fator que eu coloquei em evidência. É isso que eu fiz, ó. AX eu estou dividindo por A, achei só X. Né? Mais AY dividido por A vai dar somente Y. Perfeito? Porque na divisão de 2 valores exatamente iguais, isso vai dar 1, a gente, entre aspas, corta ele ali. Vamos para o segundo grupo, ó. BX mais BY. Quem é o fator comum aqui? O fator comum é o B. Então, separei aqui o fator comum como B. E vou fazer o mesmo procedimento. Ó. BX, vou dividir por B. Vai sobrar apenas o X. Mais o B e Y dividido por B, vai sobrar apenas o Y. Pronto. Eu preciso disso mesmo, ó, que tanto de cima quanto de baixo tenha o parêntese em comum, tenha um fator comum. Porque acontecendo isso, significa que eu estou no caminho certo. E aí o resultado final da fatoração ficaria da seguinte forma. Já vai uma dica já para vocês. Ó. Vou pegar o fator comum, que é o X mais Y em cima e embaixo. Vou colocar ele separadinho aqui, ó, X mais Y. E no outro parênteses do produto, vai ficar quem está fora aqui, né? Que é o A e o B. Ó, o A e o B. Lembrando que ambos são positivos. Está fatorado, gente. Ó. X mais Y, que multiplica A mais B, é a forma fatorada desse polinômio aqui.
Isso significa que se eu fizer essa multiplicação aqui, ó, fizer uma distributiva aqui, ó, esse vezes esse, depois esse vezes esse vezes esse, o resultado tem que ser obrigatoriamente esse polinômiozinho aqui. Muito tranquilo? Perfeito? Vamos aplicar isso no próximo exemplo? Vamos lá. Mesma história, ó. X está aqui e está aqui. E está aqui também. Se ele tivesse aqui seria maravilhoso, né? Seria o fator comum, mas não é o caso ali. O y está aqui e está aqui. Não está nem nesse nem nesse. E aí, gente, o que a gente vai fazer? Eu vou ter que separar em grupos que tenham fatores comuns. O que eu vou fazer? Ó, aqui tem o y e aqui também tem o y. Beleza, é o único que tem o y, né? E esse de vermelhinho tem o x aqui e tem o x aqui. É assim que eu vou fazer, o de vermelho e o de azul. Ok? Então, ó, x elevado a 4 menos x elevado a 3 é um grupo. E menos y mais xy é o outro grupo. Bom, no primeiro grupinho aqui o fator comum é o x, né? Só tem o x de comum. Sempre pegando o menor, 4 ou 3. Pego sempre o menor expoente. Perfeito? Vamos dividir x elevado a 4 dividido por um x elevado a 3. Ó, 4 menos 3 dá x elevado a 1. A divisão de dois números exatamente iguais dá sempre 1. Ok? Sinalzinho de menos, não esqueça aqui. Vamos para o segundo grupo aqui. Ó. No segundo grupo, o fator comum é o y. Então, eu separei aqui o fator comum como y, beleza? Muito tranquilo? O fator comum é o y. Fazendo aqui a divisão, ó, menos y dividido por y, a divisão de dois números exatamente iguais vai dar 1, né? Aqui vai dar 1. Só que menos com mais vai dar menos. Perfeito? Ó, mais xy dividido por y, eu vou, entre aspas, cortar o y, vai sobrar só o x, né? Vai sobrar o mais x. Pronto, é isso que eu queria. Professor, não está esquisito isso aqui, não? Ó. Aqui está x menos 1 e aqui está x mais menos 1. Gente, isso aqui é a mesma coisa. Se você parar para pensar, aqui o x é positivo, aqui o x é positivo. Perfeito. Aqui um é negativo, aqui um é negativo também. Ele só está trocado a ordem aqui. O que não pode é trocar os sinais, tá bom? Então isso é a mesma coisa. Se eu quiser, para ficar mais bonitinho, eu posso pegar aqui e mexer, ó. Troco esse para cá e esse para lá. Ó. O x vai continuar positivo e o 1 vai continuar negativo. Ó, o que eu vou fazer, ó. Vou trazer o x para cá e o menos 1 para cá, ó. Pronto. Visualmente ficou mais interessante, mas é a mesma coisa, tá, gente? O que não pode é sinais trocados. Pronto, isso que eu queria, né? Os dois parênteses são exatamente iguais, perfeitinho. Eu vou separar, vou botar aqui do ladinho, tá? O que está em evidência nos dois parênteses e lá no outro, né? Parênteses, não, outro produto ali da multiplicação, fica quem está fora, né? O x ao cubo e o y positivo também. Perfeito? Isso significa que se eu fizer a multiplicação, ele volta a ser aquele polinômio ali. Tá fatorado. Vamos lá, gente. Vamos continuar? Terceiro e último exemplo. Vem cá, vem comigo aqui. Ó, no terceiro e último exemplo, né? Basicamente, a gente está usando a mesma coisa. É um processo mecânico, né, gente? Ó, vamos pensar aqui. Ó, o A está aqui e está aqui. Posso separar esse com esse? Posso. O Y está aqui e está aqui. Posso separar esses dois? Posso. Mas se eu quiser, eu posso fazer isso aqui também, ó. Esse grupo, né? E esse grupo aqui também, ó. Professor, mas aqui não tem fator comum, aqui tem A, aqui tem Y, não tem problema. O 7 e o 21 dividem por 7. No caso ali, o 7 vai ser o fator comum, vai ser o máximo divisor comum. Professor, pode fazer com número? Pode, não tem problema nenhum. Ah, mas eu quero fazer esse A com esse A e esse Y com esse Y. Também pode? Vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? Eu vou fazer assim só para ficar diferente, né, a proposta aqui com vocês, para vocês verem que dá certo também. O azulzinho aqui, e esse grupinho vai ser o de vermelho aqui. AB menos 3BY ao quadrado. Ok? Olha lá, lembra lá? 7 e 21, o divisor comum é o 7, né? Então separei do 7 como divisor comum. Botei aqui um parênteses, 7A dividido por 7 vai dar A. Beleza? Menos 21 dividido por 7 dá menos 3. E y ao quadrado, não tem y ali para dividir, então repete o y ao quadrado. Maravilha, professor. Agora, aqui embaixo, o fator comum é quem? É o b. O b é o fator comum. Separei aqui o fator comum como b. Não tem mais outro, não. Ó, AB dividido por b, sobra apenas o A.
menos 3by ao quadrado dividido por b, ó, o b corta, né? Sobra o menos 3y ao quadrado. Opa, deu certinho, né? Ó, aqui os dois parênteses exatamente iguais, é isso que eu precisava. Então a resposta, eu vou colocar o parêntese em evidência, né? O que está no parêntese em evidência, porque ele é o fator comum. E nessa divisão, quem sobra? O 7 e o b, ambos positivos no outro parêntese. Está fatorado. Beleza, gente? Conseguiram entender? Se sobrou alguma dúvida, coloca lá nos comentários. Vou ter um prazer em resolver para vocês e ajudar vocês, tá bom? Essa é a aula que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se gostou, curte e compartilhe. Até a próxima aula. Tchau, tchau.